Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela Web Rádio Nossa Mãe de Birité. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje estamos celebrando a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Esta festa, que normalmente é celebrada liturgicamente no dia 1º de novembro, nós aqui na Igreja do Brasil transferimos esta festa para o domingo mais próximo, a fim de que todos os fiéis possam participar e possam celebrar. Hoje nós temos na primeira leitura o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 a 4 e versículo 9 a 14. Que nos mostra uma grande multidão que ninguém podia contar. Entre as visões das catástrofes do fim do mundo que João Vidente tem, surge a visão da glória dos eleitos, fruto da salvação que vem de nosso Deus e do Cordeiro. Apocalipse 7:10. Por seu sacrifício, o Cordeiro venceu a morte. Desta vitória participam os que, especialmente no sacrifício do martírio, branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Não, o número dos eleitos é o que esta leitura quer mostrar, mas a vitória sobre as forças que se opõem a Cristo e sua comunidade. O livro do Apocalipse, escrito justamente numa linguagem apocalíptica no século I depois de Cristo, por causa da tremenda perseguição que os cristãos estão sofrendo por conta do Império Romano, este texto quer ser um texto de esperança e suscitar no coração de quem lê e de quem ouve esta palavra a esperança da vitória final de Cristo, apesar da perseguição. Então, estes 144.000 que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro simbolizam uma multidão de pessoas que deram testemunho de Cristo. Vale ressaltar que naquela época existiam inúmeros mártires. Muitas pessoas estavam morrendo pelo fato de serem cristãs. 144.000 é um número simbólico, não é um número literal. Essa palavra, portanto, nos dá uma esperança de que, apesar de vermos as tribulações, as perseguições existentes no mundo, uma multidão incontável de pessoas vive e pratica a vontade de Deus, ou seja, vive a santidade. De uma forma consciente ou de uma forma inconsciente, mas pertencem a Deus. Porque essa é a raiz da palavra santidade. A palavra kadosh em hebraico significa consagrado, separado, santo, né? Então, quando nós afirmamos que as pessoas são santas, nós estamos afirmando que elas são consagradas, elas são propriedade de Deus, vivem segundo a vontade de Deus. Apesar de estarem presentes no mundo, não vivem conforme o mundo, mas vivem conforme a vontade de Deus. Ora, em paralelo a esta primeira leitura, Apocalipse 7, versículo 2 a 4, 9 a 14, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 12. Por que está em paralelo? Porque o Evangelho fala daqueles que são perseguidos por causa de Jesus, que são os mártires, que são aqueles que são martirizados. Então, este Evangelho de Mateus 5, 1 a 12, narra as bem-aventuranças, né? A santidade, o estar bem com Deus, é dom e missão. Deus nos a dá, mas nós a devemos realizar em nossa vida e irradiar em nosso redor. Como dom, a santidade só pode ser recebida pelos que não estão cheios de si mesmo, os pobres, até no seu íntimo, os pobres de espírito, os humildes, os sofridos. Como tarefa, a santidade exige empenho, fazer acontecer a justiça de Deus, promover a sua paz. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que promovem a paz. Em todos os casos, a santidade exige desprendimento, conversão e abandono da autossuficiência e opção por aquele que mais espera da santidade de Deus, o pobre, o oprimido, o excluído. Então, neste texto de Mateus 5 a 12, nós temos a cartilha de santidade ensinada por Jesus. Como ser santo no dia de hoje? Como ser santo? Como ser de Deus? Então, é promover a justiça, a mansidão,
a ter fome e sede de justiça, ser perseguido por causa de Jesus, ter um coração de pobre, um coração despreendido de todos os bens, tendo a Deus como nossa única e verdadeira riqueza. Todos os santos e santas da igreja viveram este projeto de vida, esse programa de vida que é o Sermão da Montanha. E de um modo muito especial, o início do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças. Por isso o final do texto vai terminar: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriarem, disserem todo tipo de mal contra mim, alegrai-vos, exultai, porque será grande vossa recompensa no céu. Então o santo sabe, aquele que pertence a Deus sabe, que neste mundo que tantas vezes é avesso a Deus e a sua santa vontade, a sua riqueza, a sua consolação não será neste mundo, como tantas propostas religiosas falsamente apregoam no dia de hoje. Não. Mas a verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade se encontrará junto a Deus no céu, pois é Ele que haverá de preencher e satisfazer totalmente a nossa existência. Por isso, a segunda leitura nos coloca a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 1 a 3, a qual nos afirma: já somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que seremos. Quem não se sabe amado por Deus, e este saber só é possível na reciprocidade, não entende o que significa ser filho de Deus. Então nós somos amados de Deus. E quantas vezes nós, na nossa prática religiosa, na nossa vida de fé, a gente não faz uma verdadeira e profunda experiência do amor de Deus. Isso precisa ser corrigido. O dia que nós verdadeiramente nos descobrirmos amados gratuitamente, misericordiosamente por Deus, que o amor de Deus por nós é imerecido, é misericordioso, a nossa vida espiritual dá uma verdadeira guinada, uma revolução copernicana em nossa vida espiritual. E sabe quem o pratica. Ou seja, quem pratica o amor descobre-se filho de Deus, amado de Deus. Mas esse saber fica ainda velado, pois só na glória é que se manifesta em plena clareza. Mas na esperança já participamos da santidade de Deus, se vivermos como seus filhos. Ou seja, João aqui, de certa maneira, o autor desta carta, ele está utilizando uma linguagem um tanto quanto escatológica, ou seja, do fim dos tempos, uma linguagem que nos remete àquilo que haverá de se tornar definitivo na vida de cada um. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou esta glória em nós. Somos filhos de Deus desde o nosso batismo, desde o dia em que fomos batizados. Deus nos adotou como filhos e nos dará a herança que em primeiro lugar estava destinada ao seu Filho único, Jesus. E qual era a herança de Jesus? A glória da ressurreição, a entrada na vida eterna. Pois a nossa herança enquanto filhos adotivos de Deus é a mesma herança, a glória eterna, a glória da ressurreição. Somos filhos de Deus, já somos, mas ainda não se manifestou em nós a glória da ressurreição, que haverá de manifestar somente ao fim de nossa vida, ao fim de nossa existência. Esta é a nossa esperança. Então, querido irmão, querida irmã, que você, nesse final de semana, possa tomar esses textos, reler esses textos, meditar esses textos e pedir a Deus a graça de você ser santo, praticar a santidade, viver as bem-aventuranças. Todos nós temos um santo e uma santinha de devoção, a quem temos carinho, que recorremos nas nossas necessidades e dificuldades. Vale ressaltar que a igreja só o canonizou, por quê? Porque ele viveu as bem-aventuranças, ele viveu o projeto de Jesus. Por isso, como tarefa concreta, convido você, querido irmão, querida irmã, a se debruçar sobre a vida desse santo, a descobrir as virtudes que o fizeram ser parecido com Jesus e que você, nas dificuldades de sua vida, em meio àquelas situações que impedem com que você possa se aproximar de Deus e fazer sua santa vontade, que você possa buscar não somente a intercessão do seu santo de devoção, mas também buscar o seu exemplo e o seu modelo de vida. Para isso, queridos irmãos e irmãs, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso,
que nos dais celebrar numa só festa os méritos de todos os santos. Concedei-nos, por intercessores tão numerosos, a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregarmos a Palavra de Deus. E você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até o próximo final de semana.